O Falcão e o Soldado Invernal está repleto de fatos interessantes e detalhes de produção. Mas os fãs hardcore já os conheciam? Mas antes, se inscreva no canal e ativa o sininho e bora pro vídeo. Como a segunda série MCU Disney mais a ir ao ar como parte do esforço da Marvel Studios para diversificar seu universo cinematográfico em diferentes plataformas, o Falcão e o Soldado Invernal marcou o retorno dos favoritos dos fãs, Sam Wilson e Bucky Barnes, ao MCU em sua própria série. Aparecendo como personagens coadjuvantes nos filmes do Capitão América, o Falcão e o Soldado Invernal marcaram uma oportunidade única de explorar os personagens de Sam e Bucky em um mundo pós-fim de jogo. A luta de Sam para aceitar o manto do Capitão América e a luta de Bucky para superar a culpa de seu passado como o Soldado Invernal serve como o coração emocional de uma série que, mais do que qualquer outro projeto do MCU até o momento, tenta abordar questões do mundo real, como raça, extremismo e patriotismo no século XXI. Há uma série de detalhes e fatos relacionados à jornada de trazer um Capitão América negro para o MCU que muitos aficionados da série podem desconhecer. A série deveria ser o primeiro programa Disney mais MCU. O lado televisivo do MCU começou na Disney com um sucesso alucinante e que combina gêneros WandaVision. No entanto, se não fosse pela pandemia que causou enormes interrupções e atrasos na produção, essa honra teria ido para o Falcão e o Soldado Invernal. Se o design original da Marvel Studios tivesse ocorrido conforme planejado, e o Falcão e o Soldado Invernal tivesse de fato sido lançado como o primeiro dos programas Disney+, via inverso, então poderia ter alterado a recepção um tanto mista que eventualmente recebeu. O Falcão e o Soldado Invernal é bastante estereotipado em sua construção, enquanto WandaVision foi revolucionário no que fez, utilizando a natureza episódica da plataforma Disney+. Por outro lado, o Falcão e o Soldado Invernal parece mais um filme típico do MCU dividido em episódios arbitrários. Se o show tivesse sido lançado antes de WandaVision, as recepções da crítica e dos fãs poderiam ter sido mais generosas. We could not preserve his legacy. And after the Skrull invasion, the order in the world changed. Wyatt Russell fez teste originalmente para Steve Rogers. Um dos principais novos personagens introduzidos em O Falcão e o Soldado Invernal é John Walker, o homem escolhido para ser o novo Capitão América que finalmente se torna o personagem cômico, agente dos Estados Unidos. Retratando o improvável John Walker está o ator Wyatt Russell, que, em uma estranha reviravolta do destino, fez o teste para o papel de Steve Rogers em Capitão América, o primeiro Vingador de 2011. Em uma entrevista ao Telfka Kamerashov, Russell disse que sua audição para o Capitão América foi sua primeira audição. Embora não tenha conseguido o papel de Capitão América naquele filme, Russell acabaria vestindo o traje de Capitão em O Falcão e o Soldado Invernal. O futuro de John Walker no MCU está em aberto após seu final em O Falcão e o Soldado Invernal, quando ele surge como agente dos Estados Unidos. Uma aparição de Helena foi cortada da série. A pandemia de Covid-19 levou a uma reorganização massiva de todos os projetos do MCU, mas um projeto que foi mais prejudicado do que qualquer outro foi Viúva Negra. O lançamento solo de um dos Vingadores originais do MCU, o filme independente de Natasha Romanoff levou anos para ser feito. Originalmente previsto para ser lançado em maio de 2020, o filme foi adiado por mais de um ano e, quando finalmente foi lançado, era um lançamento híbrido nos cinemas e Disney+. Devido a esse reagendamento, a aparição de Helena no MCU foi adiada e sua participação especial em O Falcão e o Soldado Invernal foi cancelada. Conforme relatado no We Got Discovered, Helena estava programada para aparecer ao lado de John Walker em Falcão e o Soldado Invernal após sua estreia em Viúva Negra. A presença de Helena no show foi, sem dúvida, vinculada à aparição da Contessa Valentina Allegra de Fontaine para recrutar John Walker, mas no final das contas isso nunca aconteceu e os fãs não puderam ver Helena retornar ao MCU até a estreia de Gavião Arqueiro no final de 2020. Indicação ao Emmy para Don Cheadle. James Rhodes, Máquina de Guerra, de Don Cheadle, fazendo uma aparição extremamente breve em O Falcão e o Soldado Invernal, aparecendo por um total de 98 segundos de tela. No entanto, isso foi o suficiente para render ao ator Don Cheadle uma indicação ao Emmy. Reagindo à notícia de sua indicação, Cheadle declarou em um tweet que também não entendia o raciocínio por trás da indicação.
Embora Rhodes, de Tidal, tenha um papel bastante ingrato em O Falcão e o Soldado Invernal, os fãs devem ter muito mais de seu personagem na próxima série Armor Wars na Disney+. A infame dança de Zemo gerou um movimento de fãs. Facilmente, um dos momentos mais memoráveis e infames de O Falcão e o Soldado Invernal ocorre no episódio 3, quando Sam, Bucky e Zemo se infiltram na elite de Madripoor em uma boate. A visão da dança Zemo de Daniel Brühl tornou-se um sucesso viral instantâneo. Quando Brühl deixou escapar em uma entrevista à EW que existia uma versão mais longa da dança, mas foi cortada de cena, a internet acelerou. Nasceu um momento de fã com a hashtag #ReleaseDeZemoCut, exigindo que a Disney lançasse a versão completa da cena. A natureza divertida do movimento foi uma referência irônica ao movimento #ReleaseDeCinderCut. O movimento atingiu seu objetivo em um curto espaço de tempo, e um loop completo de 1 hora da cena dançante foi lançado no canal da Disney no YouTube. O traje cômico preciso de Zemo veio da arte conceitual não utilizada da Guerra Civil. O produtor executivo Nate Moore revelou no Marvel Studios Assembled que a equipe por trás de O Falcão e o Soldado Invernal foi inspirada na arte conceitual criada para a aparição inicial de Zemo no MCU em Capitão América, Guerra Civil. O objetivo de colocar Zemo em sua icônica máscara roxa dos quadrinhos foi algo que a equipe criativa se propôs a alcançar na série. O Barão Zemo realmente usa a máscara roxa que os fãs dos quadrinhos reconhecerão no 3º episódio de O Falcão e o Soldado Invernal, destacando a evolução de seu personagem desde sua primeira aparição na Guerra Civil. A série foi inspirada em filmes de comédia de amigos. O escritor da série Malcolm Selman revelou no Marvel Studios Assembled que o show foi projetado como um jogo de duas mãos no modo e tom de comédias como Hora do Rush e Máquina Mortífera. Selman especificou esses dois filmes como exemplos de comédias de amigos que combinam ação e humor, mas também abordam questões raciais, que é um tema central em O Falcão e o Soldado Invernal. O tom de O Falcão e o Soldado Invernal está definitivamente mais próximo de algo como Máquina Mortífera do que de uma comédia completa como Hora do Rush. No entanto, funciona principalmente por causa da química entre suas estrelas principais Anthony Mackie e Sebastian Stan. Os criadores queriam que o Homem-Aranha aparecesse no final. Falando com Inverse, o escritor da série Malcolm Selman revelou que havia planos para o Homem-Aranha aparecer na batalha final na cidade de Nova York, mas foram destruídos pelo chefe do Marvel Studios, Kevin Feige. Selman ressalta que Feige declarou a exigência de que as aparências dos personagens ocorressem naturalmente como parte da história, e não apenas como um artifício. Embora fizesse sentido para o Homem-Aranha de Tom Holland aparecer, dado o cenário de Nova York do episódio final do programa, o argumento de Feige sobre essas coisas precisarem acontecer naturalmente é certeiro. Se o Homem-Aranha de Tom Holland se reunirá com o novo Capitão América de Anthony Mackie em um 4º filme do Capitão América, ou em outro projeto do MCU, está no ar no momento. AI? O que mais vocês lembram dessa série? Coloca aqui nos comentários e até o próximo vídeo.